A paz do Senhor Jesus, pessoal do YouTube, do Instagram, o pessoal que vai ouvir depois pelo áudio, né, gravado. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Meet, para o Batuta, para a Silvana, para Maria de Oliveira, para Dona Maria de Lourdes. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. A paz, tudo bom? Dona Maria, a paz do Senhor Jesus. Saudade, glória a Deus que a senhora está online. Amém. Que a senhora está aqui conosco. Amém, glória a Deus, amém, amém. Gente, hoje a gente vai falar sobre 1 Reis 22. É o último capítulo do primeiro livro de Reis, né? Mas a gente não vai finalizar esse capítulo hoje, tá? Então a gente ainda vai ler um pouquinho desse capítulo mais pra frente. Então a gente ainda não tá terminando o livro de Reis hoje. Por quê? Porque a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre Josafá. Vamos falar um pouquinho mais sobre Acasias, tá? Então a gente ainda não tá encerrando o livro de Reis. Mas já a gente chega lá e encerra esse livro, tá? A gente já tá indo aí pro final da história de Josafá também e da descendência de Acabe e a gente encerra o livro de 1 Reis aí, glória a Deus. Já estamos terminando aí, vamos faltar só uns 10 versículos aí pra gente terminar mais um livro da Bíblia, glória a Deus. O nosso 15º livro, uau! Já lemos 14 livros, né? Já estudamos 14 livros da Bíblia. Agora a gente está terminando o 15º, vão faltar só uns 10 versículos aí, a gente finaliza esse capítulo, glória a Deus. Hoje, a aula de hoje, né, a gente vai falar sobre o mesmo tema da última aula. A paz, Elizabeth, a aula de hoje a gente vai falar sobre o mesmo tema da última aula, né? Então a gente vai falar sobre o mesmo assunto de 2ª Crônica, capítulo 18. Porém, eu convido vocês a ficarem aqui. Não sai não, porque vocês vão ver que é o mesmo tema de 2ª Crônica 18. Você vai falar, deixa eu sair, né? Não, não sai não. Por quê? Porque eu vou trazer coisas novas, tá? Na aula de hoje. Como a gente já estudou o tema da aula de hoje, que é a morte de Acabe, a aliança de Josafá ali com Acabe, né? Como a gente já estudou a profecia ali do profeta Micaías, né? Como a gente já estudou na aula de 2ª Crônicas 18... Hoje eu vou focar na própria mensagem do capítulo, tá? Então, o que o capítulo quer dizer pra gente, né? Então, eu vou trazer uma aula hoje muito mais reflexiva, tá? Eu vou falar até sobre Jesus, já vou começar agora falando sobre Jesus. Vamos entender o que Jesus fala ali no Evangelho de Cristo segundo escreveu João, tá? Então, eu vou até falar um pouquinho ali sobre o tempo de Jesus, tá? Então, hoje a gente vai trazer temas novos, né? Uma abordagem diferente da aula anterior, tá? Então, compensa vocês assistirem a aula anterior, que é 2ª Crônicas 18, e a aula de hoje, porque vai ser uma abordagem diferente da aula passada, apesar de ser a mesma coisa. A gente está estudando o mesmo tema, a mesma história, né? Mas a abordagem vai ser diferente, tá bom? Amém. Eu vou orar agora e a gente começa, então, a falar sobre o capítulo de hoje, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Deus, que o Senhor me use, Pai. Me usa pela Tua graça, me usa pela Tua misericórdia, porque eu não sou merecedora, Pai. Mas o Senhor é o especialista em usar o nada. O Senhor é o especialista, meu Deus, em usar aquele que não merece ser usado, Pai. Porque a Tua misericórdia é grande, a Tua graça é grande. Então, meu Deus, me usa, Pai. Perdoai os nossos pecados, para que então o Senhor venha com toda a sua unção, o seu poder, o seu derramamento sobre nós, Pai, para que venha a nos usar de forma poderosa para o Teu reino. Que aqui não seja o meu falar, mas que o Seu Espírito Santo me use, Pai. Que da minha boca saia somente a Tua verdade, Pai, saia somente a Tua mensagem. Que cada palavra que eu falar saia temperada com sal, para que elas tenham um bom gosto a todo aquele que a ouve, Pai. Que essa pessoa venha sentir cada vez mais sede e buscar cada vez mais sobre Ti, cada vez mais a Tua palavra. Que essa pessoa venha ansiar por Ti cada vez mais, Pai. Que essa pessoa não venha descansar enquanto não tiver uma intimidade plena contigo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que venhamos a buscar a Tua face, que venhamos a buscar a Tua presença, Senhor. Que venhamos a nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados e nos transformar, Pai. Porque não basta o arrependimento, mas há que haver mudança. Que venhamos, meu Deus, a mudar, a resistir ao pecado. A Tua palavra diz que nós devemos resistir. Então, que venhamos a resistir ao pecado. Que venhamos, meu Deus, a lutar por transformação. Que venhamos a falar não
Que venhamos, meu Deus, a lutar, meu Deus, com todas as armas que o Senhor nos deu contra as trevas, para que venhamos a vencer, meu Deus, e pegar a nossa coroa no final, Pai, e contemplar a Tua face, que é o maior presente que nós vamos ter, Pai, em nome de Jesus. Meu Senhor, que cada falar meu Deus, saia com o fogo do Teu Espírito Santo, convencendo aquele que me ouve falar sobre Ti, Pai. Que cada coração que está aqui duvidoso, que cada mente duvidosa, Pai, seja trabalhada pelo Teu Santo Espírito e o Senhor convença essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, livrai-nos de todo o mal, supra todas as nossas necessidades, Pai. Confiamos em Ti e em Ti descansamos. Que seja feita sempre a Tua vontade em nossas vidas. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Amém. Então, gente, o que acontece no primeiro livro de Reis, capítulo 22, tá? Eu vou fazer um resumão, porque a gente já estudou em segundo livro de Crônicas, capítulo 18. Eu vou fazer um resumão e vou começar a falar sobre Jesus. Mas eu vou ler aqui, tá? Mas eu vou fazer um resumão agora pra gente começar a falar um pouquinho sobre Jesus e sobre a mensagem desse capítulo. A gente lembra que teve aquela guerra lá, né, entre Acabe e a Síria. Então a Síria foi lá guerrear contra Acabe e a gente lembra que Ben-Hadad mandou um mensageiro lá para Acabe e falou: Acabe, tudo que você tem aí é meu. E Acabe falou: não, tudo que eu tenho é seu, tá certo. Aí Ben-Hadad falou: então já que você concordou que tudo que você tem é meu, então o seu povo também é meu. Então Ben-Hadad estava falando: agora você não é mais rei, eu que sou rei, eu que vou mandar isso daí. Aí Acabe não gostou, Acabe falou: não, meu reino ninguém vai tirar não, eu quero continuar sendo rei aqui, né? A paz, Adriano, e Acabe falou: não, aí eu não concordo. Eu falei pra você, se você quiser vir aqui e tomar coisas do meu palácio, quiser vir tomar as minhas mulheres, quiser vir tomar os meus filhos, toma. Mas continua me deixando reinar aqui, continua me deixando como rei, me deixa no trono, né? E então, quando Acabe viu isso, a gente lembra que veio um profeta para Acabe na época, né? E esse profeta foi e falou: Acabe, Deus está te entregando a Síria, você vai vencer. Então a gente lembra que foi aquela questão daquela guerra que foi na montanha, né? Então eles lutaram no monte, na montanha, e eles venceram. Aí os sírios pensaram assim: eles venceram porque o Deus deles é Deus de montanha. Então, se a gente lutar na planície, se a gente lutar no raso, eles vão perder. Porque o Deus deles é Deus só de montanha. Deus de planície ele não é. Então, ele só é bom na montanha. Nas planícies não é bom, não. E então, a gente lembra que Deus foi e falou para Acabe: olha, por que eles falaram isso? Porque eles disseram que eu sou Deus só de montanha, que eu não sou Deus de planície. É por causa disso que eu vou entregar eles pra vocês. Não é porque você merece, Acabe. É isso que Deus tá querendo dizer, né? Não é porque você merece, Acabe. Porque você não é bom também, não. Você não merece nada, não, Acabe. Não é porque o povo de Israel merece, porque vocês são bonzinhos e vocês merecem a Síria pra vocês. Não. Mas é porque eles falaram isso, que eu vou entregar eles, né? É no mesmo sentido lá que Moisés havia falado uma vez pra gente, a gente lembra, né? Pô, vocês estão entrando lá em Canaã, mas não é porque vocês merecem, não. É porque Deus ama a si mesmo. Porque Deus um dia prometeu que vocês iam entrar, Deus está cumprindo. Porque Ele ama Ele mesmo. Não é por amor a vocês, não. Porque vocês estão desapontando demais a Deus. E é no mesmo nível Acabe. Não é porque Acabe era bom. Mas era porque os sírios falaram que Deus era um Deus só de montanha. Esse Deus é bom só para tal coisa, para outra coisa não é bom, não. Ele é Deus para tudo, né? Deus falou: não, por causa disso eu vou entregar. Aí a gente lembra que Acabe, então, foi sair para a guerra, né? Então saiu para a guerra, a gente lembra que aqui era uma multidão lá da Síria, né? E aqui desse lado tinha 2 bolinhos, que era o povo de Israel, né? O Reino Norte, né? A gente já lembra da divisão, né? Então era o Reino Norte aqui com 2 bolinhos só de gente. E aqui uma multidão. E realmente eles venceram, ao ponto dos sírios fugirem. Só que a gente lembra que Acabe desobedeceu a Deus. Deus falou que era para matar toda aquela multidão. Não era para deixar ninguém vivo. Era para matar todo mundo. Mas Acabe decidiu fazer um acordo com Ben-Hadad. Deixar Ben-Hadad vivo, o povo vivo, irem embora lá para a Síria. E em troca disso, Acabe ia receber alguns benefícios. Ia desobedecer a Deus por troca de alguns benefícios. E então a gente lembra que o profeta Micaías, provavelmente não diz que é Micaías ali, mas a gente já falou sobre isso. Eu acho que é Micaías, aquele profeta que pede para tomar um soco, né, no rosto e chega ferido, disfarçado para Acabe. Aí ele vai e fala para Acabe da sentença de Deus, né? Por causa disso, agora vai ser a sua vida no lugar da vida dele. Era para ele morrer. Você não quis matar ele, agora quem vai morrer é você, Acabe. E era para o povo dele morrer.
Você não quis que o povo dele morresse, então quem vai morrer é o teu povo, Acabe. E acabou aí essa questão. Aí a gente lembra que depois disso, o que acontece? Acabe e Josafá, eles fazem uma união, né? Quem é Josafá? Josafá é o rei que está reinando lá no sul, né? O rei está reinando lá no sul faz mau tempo. Ele é um rei que está o período inteiro de Acabe, ele está reinando lá no sul. Mas ele está de boa lá reinando no sul. Ele era um rei bom, ele era um rei que ele era temente a Deus, ele era um rei que ele cumpria a lei de Deus, ele cumpria, ele fazia questão de obedecer, né? Ele era rigoroso, ele cumpria direitinho, à risca a lei de Deus, né? A Bíblia diz que ele era um rei bom. Mas o pecado de Josafá, o erro de Josafá, eram as alianças que ele fazia. Ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que obedecia a Deus, ele era um homem que buscava seguir a risca ali que Deus falava, mas o problema dele eram as alianças que ele fazia. O quanto a Bíblia vem ensinando esses detalhes pra gente, né? E é hoje o tema que a gente vai falar muito importante sobre isso. O quanto de detalhes que a Bíblia vem ensinando pra gente, né? Igual, por exemplo, a Bíblia tá ensinando agora que não adianta nada a gente ser uma pessoa que se arrisca os mandamentos de Deus, a lei de Deus, tem temor a Deus e faz aliança errada. É isso que a Bíblia está dizendo, né? É o mesmo caso de Jó, quando a gente estudou Jó. A Bíblia diz o quê? Que Jó era temente a Deus, era um homem fiel, né? Era um homem que se desviava do mal, né? Mas ao longo da perseguição ali, ao longo da luta, né? Aquele destravamento daquela luta, quando ele começou a ser questionado, né? Sobre ele ser pecador ou não, quando começaram a questionar ele pôs Deus no banco do réu. Para ele se livrar, ele pôs Deus no banco do réu para se livrar, né? Então, esse começou a ser o limite de Jó, né? O orgulho. E é essa questão, né? A Bíblia vem ensinando isso pra gente. Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem que não tinha pecado, ele não cometia pecado. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que ele era um homem, né? Que se desviava do mal, fiel. Mas quase ele caiu por causa do orgulho, né? Então, a Bíblia vem ensinando isso pra gente. Não adianta nada a gente andar na presença de Deus, fazer tudo que a gente pode fazer por Ele, servir a Ele e ter orgulho, ser orgulhoso, se achar melhor que os outros. Não adianta se achar melhor até que Deus, né? Porque Jó, um momento, ele começou a falar que ele era mais justo do que Deus, né? Então, se você tá falando que você é mais justo do que Deus, é porque você tá falando que você é melhor do que Deus. Se eu sou mais justo do que Deus, eu sou melhor do que Deus, né? Quem sou eu para questionar a justiça de Deus, o que Deus faz? Se eu estou questionando o que Deus faz, eu estou falando que eu sou melhor do que ele. Eu decidiria melhor do que ele no lugar dele, né? Então, é essa questão de Jó. Como é essa aqui, a questão de Acabe, né? A gente fica vendo esses detalhes, a questão de Josafá, né? A questão de Josafá é um homem que fez alianças erradas. Era um homem que servia a Deus, era um homem que era temente a Deus, né? Era um homem que consultava a Deus, fazia alianças erradas, andava com quem não devia andar. Acabe era um homem, né, que se deixava levar por Jezabel. Acabe era um homem que ele se vendia pelo benefício próprio. Então, se aquilo vai me trazer algum benefício, eu largo mão de Deus, porque isso vai ser mais favorável para mim. Esse era Acabe. E a Bíblia, aos pouquinhos, ela vem ensinando tanta coisa pra gente, né? E isso é muito importante da gente prestar atenção nesses detalhes, há um ensinamento. A Bíblia, Paulo diz, né, que a escritura inteira é útil para ensinamento. Então, toda ela é útil para ensinar algo pra gente. Toda ela ensina pra gente sobre caráter, ensina pra gente sobre caminho, né? De onde eu devo me desviar, o que eu devo fazer. Toda ela ensina, né? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Estou chegando já no tema. Então, a gente lembra que Acabe, né, foi e fez aliança com Josafá. Josafá, um rei lá do Reino Sul, ele decidiu dar o filho dele para casar com a filha de Acabe de Jezabel. Aí, então, o filho dele, Jorão, casa com Atalia, a filha de Jezabel. E então criou-se uma aliança pelo casamento, uma aliança do Reino Sul com o Reino Norte. O filho de Josafá se casou com a filha de Acabe e Jezabel. Então eles ficaram parentes. Então, com essa união, Josafá começou a visitar o Reino Norte visitava Josafá, um ficava visitando o outro. E teve um certo dia, a gente viu, que Josafá foi visitar lá Acabe. Quando Josafá foi visitar lá Acabe soube que Josafá ia lá visitar ele. Acabe falou, deixa eu fazer uma grande festa, um grande banquete para receber ele, e eu quero aproveitar e falar para ele ir para a guerra comigo.
Então diz a Bíblia que Acabe fez uma grande festa para receber Josafá. Um grande banquete. E durante esse banquete lá, né, ele se saciando ali naquele monte de comida, de vinho, um monte de coisa, Acabe falou: ô Josafá, você lembra que os sírios tomaram da gente Ramote de Gileade? Ramote de Gileade era nossa, Deus deu pra gente. A gente conquistou lá na época de Josué, lá na época de Davi, era nossa. Só que os sírios vieram e tomaram Ramote de Gileade. Vamos lá comigo tomar de volta? O que você acha? Né, Josafá? E Josafá, então, a gente lembra que responde para Acabe: olha, a mesma disposição que você tiver na guerra, eu vou ter, rei. Pode ficar tranquilo. Não é porque essa terra não está dentro do meu reino que eu não vou me esforçar. Eu vou me esforçar como se fosse uma terra do meu reino. E o meu povo vai se esforçar como se fosse o teu povo. Então a gente lembra disso, só que Josafá foi e falou assim: porém, antes da gente ir para a guerra, Acabe, vamos consultar a Deus? E Acabe então manda chamar 400 profetas. Gente, esses 400 profetas que Acabe manda chamar são profetas que tinha na lista dele. Oi, Francisco, boa noite. São profetas que Acabe queria ouvir falar. A gente percebe que Acabe só chamou aqueles profetas que diziam coisas que ele gostava de ouvir. Os profetas que diziam coisas que ele não gostava de ouvir, ele não chamou. Ele chamou só quem ia falar o que ele queria ouvir. E aí começa a mensagem de hoje, né? Quando Acabe chamou os 400 profetas, os profetas começaram a dizer o que Acabe queria ouvir. E Acabe se satisfez, Acabe ficou todo feliz. Eu chamei esses 400 já por causa disso mesmo. Porque eles falam exatamente o que eu quero ouvir. Por isso que eu chamei eles. E então Josafá percebeu que eles não tinham comunhão com Deus, aqueles homens. Apesar deles dizerem que era profeta de Deus. Eles não eram profetas de Baal. Eles falavam que eram profetas de Deus. E Josafá então percebe que eles não eram profetas de Deus. E Josafá fala: mas não tem algum outro profeta de Deus? E Acabe então fala: tem um, mas eu nem chamei ele, porque ele nunca fala nada a meu favor. Os que não falam nada a meu favor, eu não chamei. Eu chamei esses 400 que falam tudo que eu quero ouvir. Você vê? Ele chamou de propósito os que falam que ele quer ouvir. E então, a gente lembra que foi lá chamado o profeta Micaías. Chega o profeta Micaías e o profeta Micaías realmente fala para Acabe: olha, Deus falou que é para tua derrota que você está indo. Esses 400 profetas estão sendo enganados por um espírito de mentira. É mentira que está saindo da boca desses 400 profetas. E da minha boca sai verdade. Mas Deus fez isso de propósito, Acabe, porque ele já determinou teu fim. Já chegou o limite da tua maldade. E Micaías fala tudo isso para Acabe, mas o coração de Acabe não se convence. O coração de Acabe continua duro. E Acabe, então, prefere acreditar na mentira doce do que na dura palavra da verdade, né? Porque ali a mensagem de Micaías era dura, mas era verdade, né? Enquanto que a mensagem dos 400 profetas era o que ele queria ouvir, mas era mentira, né? A Bíblia diz isso, Provérbios, né? Mais vale uma verdade dura do que uma mentira suave, uma mentira alegre. Mas vale a verdade. E era isso que Acabe tinha que entender. E Acabe não aceitou. Então Acabe falou: não, eu não vou me render, não vai ser isso, não é possível. Micaías está errado. 400 profetas estão falando uma coisa e Micaías está falando outra. Micaías deve estar errado, né? Só que as coisas de Deus não funcionam na lógica do mundo, né? Eu até falei isso na aula passada. Realmente, se 20 pessoas ficam falando que eu sou chata, 20 pessoas falam: ai, Bruna, você é muito grossa, você é muito estúpida. 20 pessoas falando isso. E eu fico falando: não, eu não sou estúpida não, gente, eu não sou grossa não. Pô, eu devo ser. Tem 20 pessoas falando que eu sou grossa, então eu devo ser grossa, né? Então, mas as coisas de Deus não funcionam nessa lógica. Então, você vê, 400 pessoas não falavam em nome de Deus, e um só falava. Então, as coisas de Deus não é assim: a voz do povo é a voz de Deus, né? Quanto maior é a verdade. Não. As coisas de Deus são diferentes, né? É o mínimo, é o simples, né? Deus usa o extraordinário, né? Deus usa a loucura para confundir aquele que se julga sábio, né? Então, o que é loucura pra gente, Deus usa para realmente confundir o sábio, para você entender que não é pela tua força, né? Então, a gente lembra disso. E Acabe foi pra guerra e morreu,
tá? Então, o que eu quero falar hoje? Sobre o que a gente vai falar hoje. Eu vou ler os versículos daqui a pouquinho, mas eu quero falar hoje sobre a mensagem desse capítulo. Tem um momento lá no Novo Testamento que Jesus está indo pregar. Quando Jesus está indo pregar, o povo começa a procurar Jesus. O povo sai procurando Jesus. O povo sai nos lugares e fala, cadê Jesus? Cadê aquele homem que sai pregando nos lugares? Cadê? E o povo sai buscando Jesus. E Jesus sabia disso. E esse povo encontra Jesus. Quando esse povo encontra Jesus, Jesus diz assim para esse povo, vocês estão me buscando porque eu dei pão para vocês. Só por causa disso vocês estão me buscando. Porque da outra vez que vocês estiveram comigo, eu multipliquei os pães e vocês comeram. E é por isso que vocês estão me querendo de volta. Vocês estão querendo vir aqui, não é pelo que eu tenho para falar. Não é por causa do que eu posso te dar. É por causa do pão. É porque vocês querem comer. É porque vocês querem saciar o agora. E Jesus fala isso para eles. E então, Jesus começa a falar. Na verdade, eu digo para vocês. Existem pessoas me buscando, né, por causa do que querem ouvir. Então, a pessoa me busca, né, para ouvir palavras doces. A pessoa me busca para ouvir coisas que vão agradar o coração dela. Mas eu digo para vocês, sem transformação, vocês não vão entrar no reino de Deus. Se vocês não mudarem, vocês não vão entrar no reino de Deus. Vocês não têm que me buscar por aquilo que eu posso dar para vocês, por causa do pão dessa terra que eu posso dar para vocês, por causa de riqueza que eu posso dar para vocês nessa terra. Vocês não podem me buscar porque eu posso ressuscitar povos, isso, aquilo. Não, vocês têm que me buscar porque eu sou a salvação. Jesus começa a dizer isso para eles. Porque, gente, imagine esse povo. Muita gente buscava Jesus por interesse. O que o povo judeu pensou? Poxa, a gente é invencível. A gente vai se libertar de Roma. Porque agora a gente tem do lado um homem que ressuscita mortos. Os nossos soldados vão cair na batalha e vão ser ressuscitados por ele. A gente é invencível. Alguém caiu enfermo, ele vai curar, vamos sair para a guerra. Pô, a gente vai voltar a ser um reino potente e a gente que vai dominar Roma. Era esse o pensamento deles. E eles ficavam seguindo a Jesus por interesse. E é isso que Jesus fala. O maior interesse que vocês têm que ter por mim, né? Igual Jesus até dá o exemplo para esse povo, né? Jesus fala, vocês vêm atrás de mim por causa do pão dessa terra. Mas o maior pão que vocês têm que comer é do pão da vida. Aí ele ainda fala, aquele que não comer de mim e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Não tem parte comigo. Você precisa mastigar a Cristo em todos os seus aspectos. Não é só o que lhe convém. Eu não posso mastigar de Cristo só o que me convém. Eu não posso mastigar dele só uma mensagem que me bajula. Eu tenho que mastigar dele tudo. Eu tenho que comer ele inteiro. E eu tenho que também participar do sangue dele inteiro. Não só o que vai saciar a minha sede, mas ao além. E é isso que Jesus estava querendo falar para aquele povo, né? Vocês não têm que me procurar por causa do que eu posso dar nessa terra. Vocês não têm que me procurar por causa do milagre que eu posso fazer nessa terra. Vocês não têm que me procurar porque eu posso te tornar rico nessa terra. Vocês não têm que me procurar por causa do que eu posso fazer. Mas sim, por causa da salvação. Tem que ser essa a busca, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje, gente. Uau! E Jesus fala sobre isso. E a gente observa isso muito hoje na igreja, né? A igreja atual é assim, uma igreja de bajuladores, né? Eu conheço pastores que falam, eu não posso pregar essa mensagem, senão todo mundo vai embora e eu não vou ter mais gente aqui sentado me dando dízimo. Eu já vi pastor falando isso. Vai deixar de dizimar na minha igreja, vai dizimar em outra. Então eu prefiro dar só mensagem de prosperidade, né? E infelizmente, gente, não é para isso que Jesus veio. O evangelho não é esse. O evangelho não é de prosperidade. O evangelho não é sobre o que se ganha nessa terra. O evangelho de Cristo é sobre a outra terra. Não é sobre essa terra. A única coisa que ele fala sobre essa terra é que ele vai nos dar força para aguentar todos os percalços aqui, porque não vai ser fácil. É isso que ele diz. É claro que ele pode tornar alguns ricos? Pode.
né? Conforme a vontade de Deus. Mas não é esse o objetivo de Deus. Nunca foi, né? E a gente observa isso, né? Eu até ia falar isso porque aqui nas aulas eu percebo isso. Durante as aulas de Salmos, nunca teve tanta gente online quanto na aula de Salmo. Quando eu dei aula de Salmos, ficava 30 pessoas só no Meet. Ficava 3 salas, 30 pessoas no Meet. Nunca teve tanta gente assim. Aqui no Facebook, no Instagram, um monte de gente. Tinha mais de 300 visualizações dos Salmos. Aí quando eu chego agora nesses livros, né, igual o livro de hoje, vai nos ensinar pra caramba o livro de hoje também, né, sobre Josafá que fez alianças erradas, né? Esses outros livros, eu já não vejo tanta participação. Por quê? Porque se quer ouvir o que se quer ouvir. E era isso que Acabe fazia. Acabe selecionava os profetas que ele queria ouvir, para dar a mensagem que ele queria ouvir. É a mesma coisa da gente chegar e selecionar o que eu quero ouvir da Bíblia. Não, eu tenho que ler a Bíblia inteira. Eu não tenho que selecionar na Bíblia o que eu quero ouvir dela. Eu tenho que ouvir tudo. Eu tenho que ler tudo. Eu tenho que aprender tudo. Porque a Escritura inteira é útil para ensinamento. E era isso que Acabe fazia. Ele selecionava o que convinha a ele. Mas a questão é que a profecia não é sobre o que eu quero ouvir. A profecia é sobre o que eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir sobre obediência, eu tenho que ouvir sobre transformação. A Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados na obediência. E que obediência é essa? É a obediência à repreensão, é a obediência ao não, é a obediência de Cristo. A Bíblia diz isso, que ele foi aperfeiçoado na obediência. Que obediência? A obediência dele não querer a morte de cruz e ter aceitado a morte de cruz porque foi Deus que quis. E é isso, né? A gente tem que buscar ouvir o que Deus tem para falar e não o que eu quero que ele fale, né? Isso é uma questão muito séria hoje em dia. As pessoas ouvirem só o que querem ouvir, selecionam as mensagens. Ah, eu vou ver esse daqui que o tema é legal, né? Ah, o tema é bom, né? Salmos. Por que as pessoas queriam tanto ouvir o livro de Salmos? Porque o livro de Salmos é um livro que fala que vai dar tudo certo. É um livro que fala, minha alma, se acalme, vai dar tudo certo, confie em Deus. É um livro que fala, Deus, eu pequei, mas o Senhor me perdoou. É um livro que fala isso. Mas os outros livros da Bíblia falam, você tem que mudar. Presta atenção nas alianças que você faz. Cuidado, o orgulho te faz pecar. Cuidado, o pensamento é pecado. Né? As outras partes da Bíblia falam tudo isso. Mas a pessoa quer ler só o que convém, né? Então eu queria começar falando sobre isso, gente. Amém. Dá essa chamadinha mesmo. É uma chamada mesmo. E infelizmente a gente vê muito isso hoje, muito isso hoje. Existem muitas igrejas hoje de prosperidade, só querem pregar prosperidade, e isso é um absurdo, né? Porque o evangelho, a base do evangelho não é prosperidade. A base do evangelho é arrependimento e transformação. É essa que é a base do evangelho. Arrependimento e transformação. Mais nada. É arrependimento e transformação. Não é prosperidade. E a gente vê muita igreja, né, falando sobre prosperidade, prosperidade, prosperidade. Então, amém. Passada essa introdução, a gente vai falar sobre o capítulo de hoje. É 1 Reis 22, versículo 1 ao 40. A música de hoje é Fala Comigo, da Isla. Versículo 1 diz assim: E passaram-se 3 anos que houve a guerra lá entre a Síria e Israel. A guerra lá que eu acabei de falar para vocês, né? Que a Síria, né, tava lá. Francisco, você entra toda vez na aula super empolgado, querendo falar um monte de coisa. Eu só vou te dizer uma coisa. Você não vai me converter a ateia, né? Ateu, ateia. Você não vai. A minha fé, ela é imutável, é intransponível. A minha fé, ela é firme. Ela tá ali na rocha. Você não vai conseguir me mudar. Mas continua entrando mesmo nas aulas e assistindo as aulas, porque eu tenho certeza que quem vai ser convertido é você. Amém. Assim como Paulo também havia convertido lá. Tem um momento lá no Novo Testamento que Paulo estava ali, né, no julgamento, e ele começa a falar com o cara, ele converteu o cara, ele estava convertendo o cara ali falando. E amém, glória a Deus. E no versículo 1, então, diz que passaram-se 3 anos. Passaram-se 3 anos da guerra entre a Síria e Israel. Aquela guerra que eu falei de Acabe lá, que Acabe deixou eles ir embora. Passou 3 anos. Chegou a conta.
Versículo 2 diz que agora Josafá, né, e Acabe, eles eram parentes ali, né, a filha de Acabe casou com o filho de Josafá, então Josafá foi lá para visitar Acabe. No versículo 3, então, diz, né, que Acabe foi e falou ali para Josafá, para o povo que estava ali no banquete, vocês não sabem que a Ramote de Gileade, na verdade, é nossa? Deus deu pra gente. Então, por que a gente não vai lá pegar ela da Síria de volta? Aí no versículo 4 diz que Josafá, né, ele foi e perguntou para Josafá, Acabe, Josafá, se eu for lá para tomar Ramote de Gileade de volta, né, você vai, né, você vai comigo, e aí, né, como que funciona? Aí ele foi e falou, vou sim, vou contigo. Francisco, você fala o nome do Deus que você quiser aí. O meu Deus, eu sei qual que é. O Deus único e verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o Deus de Israel. Mas se a sua Deus é a Deus Atena, cada um tem seu Deus, né? O meu Deus é o Deus de Israel. Como eu disse, eu não convenço ninguém de nada. Quem convence é o Espírito Santo. Então, que ele te convença sobre a verdade, né? Mas, assim, eu só tô te falando que às vezes você entra aqui cheio de argumentos tentando me convencer a ser ateia. Eu não vou ser ateia. Eu conheço o meu Deus intimamente. E eu confio nele. E a fé onde eu estou, eu não saio mais. Eu vou só pra frente. Eu só chego mais perto dele. Então, amém. Então, no versículo 4 diz, ele falou como se fosse uma ofensa para mim. Ele falou, amém, em nome de Atena, ô glória, e deu risada. Se para a deusa dele é Atena, então tá, fala amém, em nome de Atena, né? Não tem problema para mim, não. Eu sei que minha deusa não é Atena, o meu Deus é o Deus de Israel. Versículo 4, então, diz, né? E aí, Josafá, Acabe fala, você vai comigo? Se eu for lá para Ramote de Gileade lá guerrear contra os sírios, você vai comigo guerrear? E Josafá respondeu, vou sim, eu vou lutar como você luta, o meu povo vai ser como teu povo, os meus cavalos também você pode usar para guerra, todas as minhas armas estão à sua disposição. Aí, Josafá, como a gente lembra, foi e falou, mas eu peço uma coisa, né? Consulta a Deus. Gente, eu vou passar aqui a leitura bem dinâmica, porque a gente lembra que na aula passada a gente estudou exatamente sobre esse assunto, né? É a mesma história, né? 2 Crônicas, capítulo 18, fala essa mesma história. Lá eu me empenhei um pouco mais de explicar um pouco mais, falar um pouco mais, né? Então, hoje eu foquei mais naquele apanhado inicial sobre a mensagem, né? Tá? Então, no versículo 5 diz assim, mas eu peço só uma coisa, Josafá fala, vamos consultar Deus, né? Vamos ver o que Deus acha, se a gente tem que ir pra guerra ou não. Aí, então, diz que Acabe pegou da listinha dele os profetas que ele mais gostava. Aí, ele selecionou 400 profetas que sempre dizem o que ele quer ouvir. E ele selecionou esses 400. Então, esses 400 lá chegaram e falaram para Acabe e para Josafá, vai sim, vai lá guerrear que vai dar certo, você vai vencer. Aí então, Josafá ficou vendo aqueles 400, viu alguma coisa estranha ali, né? E falou, opa, tem alguma questão aí que eles não são de Deus não. Ele falou, mas você não tem algum outro profeta, né? Alguma outra coisa, né? Alguma outra coisa. O Francisco está falando aqui, eu até me perdi aqui. Então, aí no versículo 7, né, ele fala, você não tem algum outro profeta de Deus pra gente consultar? Então, Acabe vai falar, tem sim, mas eu nem mandei chamar ele, porque, olha, ele nunca diz o que eu quero que ele diga. Ele nunca diz o que eu quero ouvir, né? Ele nunca diz o que eu preciso ouvir, então eu nem chamo ele só fala coisa ruim a meu respeito. Só fala o que me desagrada, só me repreende, só diz que eu tô errado. Não gosto de ouvir ele. E é muito importante, a Bíblia diz que o sábio, né, aprende com a repreensão. A gente estudou isso em Provérbios, né? A Bíblia diz que o sábio, ele aprende com a repreensão. E o tolo não aprende. O tolo não aprende. O tolo é repreendido e volta a errar na tolice dele. Mas o sábio, ele é repreendido e nunca mais erra naquilo. Isso é o sábio. E Acabe, ele não aprendia quando ele era repreendido por Micaías. Ele ficava desgostoso. Eu quero ouvir o que me convém, quero ouvir o que me agrada, quero ouvir, né, quem me fala coisas que eu gosto.
Então, no versículo 8 diz que tem um profeta sim, é o Micaías. Micaías, nunca fala o que eu gosto. Nunca fala o que eu quero ouvir. Então Josafá falou, não fala assim, rei. Porque na verdade Micaías não fala por si mesmo. O que ele fala é de Deus. Então você está reclamando é de Deus, não está reclamando de Micaías. Então mandaram lá chamar Micaías, a gente lembra. Aí mandaram chamar Micaías rápido para chegar logo. Então a gente lembra que enquanto isso eles estavam esperando Micaías chegar, estava o rei Josafá sentado na praça e o rei Acabe sentado na praça. Os dois estavam no trono móvel deles lá, sentados, e os 400 lá, doidos, profeta doido lá, tudo profetizando errado. E falando, vai, sobe, sobe, gritando tudo uma só voz que era para ir para a guerra. E então chegou um dos profetas, chamado Zedequias, que a gente lembra, né? E esse Zedequias, ele tinha uns chifres lá de ferro que ele mesmo fez. E ele ficava com aqueles chifres de ferro, falando, olha, é com esse chifre que você vai vencer a guerra. Ele ficava fazendo assim, essas coisas. E Josafá olhando, Acabe devia estar todo feliz. Tá falando que eu quero ouvir. E Josafá só olhando. Então, eis que foram lá chamar, né, a Micaías. Aí o rapaz, os soldados que foram chamar Micaías, falaram assim para Micaías, Micaías, é o seguinte, tem 400 profetas lá reunidos. Os 400 estão falando a mesma coisa. Os 400 estão dizendo que é para ir para a guerra. Você vai me chegar lá e ver se me dá uma notícia boa. Porque se tá os 400 falando que é para ir para a guerra, como você vai chegar e vai dar notícia ruim? Então chegue lá e fale alguma coisa boa. Então no versículo 14 diz que Micaías foi e falou para esse soldado, eu juro por Deus que eu vou falar só o que Deus me mandar. Se Deus me mandar falar coisa ruim, eu vou falar coisa ruim. Tem essa não. Então no versículo 15, né, diz que quando Micaías chegou, né, o Acabe foi e perguntou para Micaías, Micaías, e aí? A gente vai para a guerra ou não vai? A gente vai lá retomar Ramote de Gileade ou não vai? E Micaías deve ter falado com um certo desdém, né? Deve ter falado deve ter uma ironia ali na fala dele, que era muito perceptível, provavelmente. E Micaías então fala, sobe, vai pra guerra que você vai vencer. Mas ele deve ter falado de uma forma irônica, algum desdém. Porque Acabe percebeu que ele estava mentindo. Aí Acabe foi e falou assim, em nome de Deus, eu peço que você fale a verdade. Isso é a verdade? Então, em nome de Deus, eu quero que você fale em nome de Deus agora pra mim, não é em seu nome. Aí ele falou, então tá bom, eu vou falar em nome de Deus. Eu vi o seguinte, no versículo 17, Micaías diz, eu vi o seguinte, eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não tem pastor. E eu vi Deus dizendo assim para esse povo, vocês não têm mais nenhum senhor, vocês não têm mais nenhum chefe. Volta cada um para sua casa. O rei morreu, né? Nesse sentido. Então, Acabe olhou nessa hora para Josafá e falou, eu não te falei? Esse cara só fala coisa ruim para mim. Tá vendo? Tá falando que eu vou morrer. Falou que não é para eu ir para guerra, né? Não falei que ele só me deseja o mal. Então, né, Micaías disse, ouça o que Deus diz, Acabe. Eu vi Deus sentado lá no trono dele. E o exército dele estava à frente dele lá no céu. Uns à sua direita, uns à sua esquerda. Então Deus disse para o exército dele, quem é que vai induzir Acabe para que ele vá lutar e morra na guerra por Ramote de Gileade? E o exército de Deus ficava lá falando, não, vamos fazer isso, não, vamos fazer. E eles discutindo para ver o que iam fazer. De repente, no versículo 21 diz, de repente vem um espírito maligno, né? Eu acho, quando a Bíblia diz aqui que de repente vem um espírito, eu vejo a mesma cena de Satanás entrando lá no livro de Jó, lembra? Que diz que os anjos vieram prestar satisfação para Deus, né, dos seus serviços, dos seus trabalhos, e Satanás veio junto, lembra? Porque Satanás é que está aqui sobre a terra, né? Então ele veio daqui falar sobre a terra. E eu acho que é nesse sentido aqui também, gente, que entra um espírito lá maligno, né? Assim como Satanás entrou naquele livro de Jó, como a gente viu. E diz que vem um espírito maligno, né? Deixa muito claro que esse espírito não é do exército de Deus.
Porque faz uma separação. Você vê que faz uma separação, né? Fala que Deus estava com o seu exército e ele perguntou para o exército dele como que ia induzir Acabe para Acabe morrer nessa guerra. E o exército ficava discutindo, vendo como que vai fazer. Do nada chega um espírito que não tem a ver com o exército de Deus. Ou seja, é um espírito maligno. Chega um demônio ou o próprio Satanás. É isso que está querendo dizer aqui. É muito claro para mim que é isso que está querendo dizer. Não tem parte com o exército de Deus. Chega um outro ser ali. E esse ser é um ser dotado de mentira e dotado de poder. É um ser dotado de poder de convencimento, dotado de poder de distribuir mentira, né? Dotado de poder de induzir as pessoas. Você vê isso, né? Então, ou é um demônio aqui realmente, ou é Satanás. E ele se apresentou lá para Deus. E então ele chega lá para Deus e fala, eu convenço. E Deus vai e pergunta para ele, como você vai convencer? O que você vai fazer? E então esse espírito maligno fala para Deus, é fácil. Eu vou distribuir a mentira. Eu coloco a mentira na boca de todos os profetas ali de Israel. Aí eles vão ficar todos juntos falando que é para Acabe ir. E Acabe vai acreditar neles. É um monte de profeta. Né? Você vê que provavelmente esses 400 profetas não deviam ser de Deus. Né? Para chegar nesse nível assim, dele conseguir induzir a mentira neles. Né? Tanto que Zedequias, né? Micaías fala isso, que Zedequias vai ver o espírito que está nele. Que não é espírito de Deus não, é espírito maligno. Ele vai ver depois. Ele vai ficar perturbado. Aí, então no versículo 22, esse espírito maligno fala para Deus, eu vou colocar mentira na boca deles. Eles vão profetizar mentiras, dizendo que é em nome de Deus. E Deus então concorda. Deus fala, tá bom, então vai lá e faz desse jeito. Então, no versículo 23, Micaías fala, então por isso que eles estão falando tudo isso, esses 400. Porque o espírito de mentira está neles. O espírito de mentira está neles, nos seus profetas, porque Deus já resolveu que quer o mal contra ti. Já chegou o limite e chegou a sua sentença. E Deus vai te matar. Quando ele disse isso, Micaías disse isso, a gente lembra que Zedequias, o profeta do chifre lá, deu um tapa, deu um soco no rosto de Micaías, né? Então, Zedequias vai e fala, no queixo, né? Que diz no queixo. E Zedequias vai falar, quando foi que o Espírito de Deus se afastou de mim, Micaías? Quando foi que o Espírito de Deus se afastou de mim e foi para você, Micaías? Agora você que está falando o nome de Deus, Micaías? Eu é que falo no nome de Deus. E Zedequias falando assim para Micaías. Aí Micaías então diz no versículo 25. Você não sabe quando foi que o Espírito de Deus se afastou de você? Você vai ver quando. Você vai ver o Espírito que está em você no dia que aconteceu o que eu estou falando. No dia que o rei morrer, você vai ver o espírito que está com você. Não é de Deus, não. E você vai fugir dele, você vai ficar com medo. E você vai ficar fugindo de quarto em quarto com medo desse espírito que está te atormentando. E Micaías falou isso para Zedequias. Então, o rei Acabe, em vez de ser convencido ali por Micaías, em vez de quebrantar o coração dele, né? Não. Ele resolveu prender Micaías. Ele falou, não, vamos prender Micaías, vamos deixar Micaías preso lá em Amon, né, na nação dos Amonitas lá. Eu disse na aula passada, provavelmente era uma nação tributária de Israel, né, o reino norte de Israel. A gente vai ver que eles tributavam algumas nações, né, a gente vai ver isso na próxima aula, que a nação de Edom era tributada também, eu acho que era do reino de Judá. Então eles tinham algumas nações que pagavam tributo para eles, né, provavelmente Amon pagava tributo para Israel. Então ele fala, vamos prender lá em Amon, esse profeta, e não dá pão para ele, não dá água para ele, não dá nada. Deixa ele passar fome, a comida dele vai ser a angústia dele, né? Até que eu volte vivo. Quando eu voltar vivo, solta ele. Se eu não voltar vivo, ele vai ficar lá preso. Porque olha o que ele falou do rei. Como ele pode desejar isso do rei? Como ele pode desejar esse tipo de coisa pro rei? Não, como ele pode falar uma coisa tão ruim pro rei? Tem que falar coisas boas. Como ele não me bajula, né? Não, então ele vai ser sustentado dessa forma. Aí Micaías falou, olha, Acabe, se tu voltar vivo, eu não sou profeta. Se você voltar vivo dessa guerra, eu não falo por Deus. Deus não está em mim. Realmente. Eu não tenho parte com Deus. E então, Micaías ainda fala, gente, ouçam o que eu estou dizendo. Guardem o que eu disse.
Então, no versículo 29, ele foi lá preso, né? Micaías foi lá mandado para Amon, foi preso. Então, Acabe estava com medo. Acabe, ele ouviu o que Micaías disse. E Acabe ficou com medo. Aí, o que Acabe falou? Eu não vou de rei. Então, eu vou como exército. Eu não vou com a roupa real. Eu vou colocar uma roupa de soldado. Ninguém vai saber que eu sou rei. Aí ele chega em Josafá e fala, ô Josafá, vamos fazer o seguinte, lá para guerrear contra Gileade, Ramote de Gileade, retomar Ramote de Gileade, você vai de rei, você vai, né, com sua roupa de rei, mas eu vou disfarçado, eu vou de soldado. Olha como ele estava com medo, né? Acabe tinha medo, mas não tinha vergonha, né? Ele tinha medo de Deus cumprir o que havia falado, né? Mas ele foi mesmo assim, né? Ele quis enfrentar Deus, né? Quis, né, provocar Deus. Então, ele falou, ó, eu vou disfarçado, eu não vou de rei, mas você vai, tá, Josafá? Você vai de rei, eu não vou, né? E assim a gente vai pra guerra, né? Talvez até dando o outro ali no lugar dele, né? Como tributo no lugar dele, ele mata o rei de Judá. Aí no versículo 31 diz que eles foram pra guerra. Eles chegaram lá na guerra, foram lá lutar na guerra, né? E o rei da Síria havia dado uma ordem para todos os soldados. Não percam tempo com soldados. Não percam tempo com o povão. Eu quero que vocês foquem no rei de Israel. Só quero que vocês matem Acabe. Você ficar perdendo tempo lutando. Não. Foca em quem é o rei de Israel e mata ele. É isso que eu quero. Isso o rei da Síria falou. Aí no versículo 32 diz que quando o exército da Síria viu Josafá ali com a roupa de rei, eles falaram, é ele é o rei de Israel, vamos lá matar. E começaram a perseguir Josafá. Cercaram Josafá ali e foram ali brigar com Josafá. Mas diz aqui que ele gritou, né? Lá no segundo livro de Crônicas diz que ele clamou a Deus e Deus o socorreu, né? E aconteceu neste momento, quando ele gritou, que deve ser essa hora, ele deve ter falado, Deus me ajuda, porque ele diz que ele clamou a Deus, lá em segundo Crônicas, né? Aí, então, nesse momento que ele grita a Deus, né? Deus me ajuda, me socorre, né? Fala que neste momento o pessoal da Síria olhou e falou, não, mas esse daí não é o rei, não, de Israel, esse é rei de outro lugar. Não é esse rei que a gente quer matar, não. E largaram ele de mão e não foram matar mais Josafá. Aí, nisso, né, diz no versículo 34, que um homem, né, que estava com um arco, do nada, sem mirar em ninguém, decidiu soltar uma flecha, gente, a esmo, sem mirar em ninguém. Ele não mirou em ninguém, nenhum soldado. Ele soltou pro alto, à toa. E essa flecha feriu Acabe. Né? Aquela coisa, Acabe quis se disfarçar, mas de Deus a gente não foge, né? Como que ele vai fugir do destino dele, que Deus traçou para ele, se ele não ouviu Micaías, né? Em vez dele ouvir Micaías, se arrepender e se transformar, não. Então ele não ia fugir nunca. Então, nisso, diz que essa flecha entrou entre, né, um espaçozinho que tinha na armadura dele. A flecha entrou. E diz que ele ficou gravemente ferido. Então, deve ser um lugar que, quando fere, aquela coisa, né, que é uma veia do coração, né, aquela coisa de morte. Feriu aí, nesse lugar. Aí diz que ele ficou gravemente ferido. Aí no versículo 35 diz que a briga foi aumentando, não foi diminuindo, foi ficando mais forte, a briga foi aumentando, não parava. E o rei ficou ali tentando ficar de pé no carro de frente para os sírios, ele de pé ali como soldado, mas no final da tarde ele morreu, não teve jeito. E o sangue da ferida dele corria para o fundo do carro. No versículo 36 diz que depois do sol posto, né, passou um pregão pelo exército dizendo, cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra, né? Então ali no finalzinho ali, né, quando o sol já estava saindo, né, passou ali avisando, né, a sentinela, o povo ali gritando e falando, ó, acabou, cada um volta para sua cidade, cada um volta para a sua terra, o rei morreu, né? E então foram lá enterrar Acabe, foram lá sepultar ele em Samaria, tá? Aí no versículo 38 diz que quando estavam lavando o carro de Acabe, lá no tanque de Samaria, os cães lamberam o sangue dele, né? E nesse mesmo tanque onde lavaram o carro que estava o sangue de Acabe, as prostitutas se banhavam.
conforme a palavra de Deus. Deus havia falado que os cães iam, né, lamber, a gente lembra ali na vinha de Nabote, né? Aqui não é vinha de Nabote é lá em Jezreel, a gente lembra, né? Mas os cães lamberam, só que em Samaria, né? Vai acontecer do jeito que Deus falou com o filho dele, com Jezabel, a gente vai ver, né? Mas a gente vê de qualquer forma que ele foi muito humilhado, né? O sangue dele foi lavado no lugar onde as prostitutas se lavavam. E ainda foi lambido por cães, né? Isso era uma ofensa muito grande para eles. Um cão lamber o seu sangue. Era uma ofensa tremenda, né? Não é igual hoje. Hoje a pessoa dorme com um cão na cama, né? Não, gente, era um negócio muito sério, né? Imagina um cão lamber o seu sangue, né? Era algo muito... era demais, né? Era muita humilhação, né? É como se seu sangue não fosse nada, entende? Menos que um verme, nesse sentido, tá? Então, no versículo 39, para finalizar a aula de hoje, glória a Deus, né? Versículo 39 e 40, né? 40 a gente vai finalizar a aula de hoje. No versículo 39 diz que os demais atos de Acabe, né? E tudo quanto ele fez, né? A casa de marfim que ele construiu, né? Por acaso não estão escritos no livro de crônicas dos reis de Israel, né? Eu já falei para vocês, esse livro de crônicas que fala aqui não é o livro de crônicas que tem na Bíblia, né? É um livro de crônicas que se perdeu na história. A gente não tem esse livro de crônicas, né? Sumiu. Se desfez, né? Ou sei lá, não se achou, tá? Então não é esse livro de crônicas aqui não. Aí no versículo 40, para finalizar a aula de hoje, diz assim: assim dormiu Acabe com seus pais. Então assim Acabe morreu, né? Então quem começou a reinar no lugar de Acabe? O filho de Acabe de Jezabel, chamado Acasias, tá? Então a gente vai falar sobre o reinado de Acasias depois. Amanhã a gente vai falar sobre Josafá. Por quê? O que acontece? Amanhã Deus vai mandar um profeta falar com Josafá. Porque Deus não gostou disso daqui, não. Deus não gostou de Josafá ter ido para a guerra. Deus havia falado por meio da boca de Micaías que não era para ir. E Josafá foi. E Deus vai dar uma prensa em Josafá. Então a gente vai ver, né? Deus agora começa a dar muita prensa em Josafá. Deus começa a repreender muito Josafá. E Deus ainda fala muito claro para Josafá: o seu erro são suas alianças. Você está errando por causa das alianças que você tem feito. Deus fala muito isso para ele, né? Até então Deus não repreendia Josafá. Então Deus começa a se desagradar de Josafá por causa das alianças que Josafá faz, tá? Então amanhã a gente vai estudar 2 Crônicas 19 e a gente vai ver Deus dando uma chamada em Josafá porque ele foi para essa guerra aí, tá bom? Então amém, gente, que Deus nos abençoe, nos guarde, amém, tá bom? Amanhã a gente tem aula com a graça de Deus. Eu vou desconectar o Facebook, o Instagram e o YouTube, tá bom? Amém, Deus abençoe até amanhã. E no Meet eu vou perguntar se alguém tem alguma dúvida. Elizabeth, a paz do Senhor Jesus, boa noite, que bom que você entrou, saudade, viu? Silvana, Maria, Deise, Dona Maria, vocês têm alguma dúvida, gente? Eu vou desconectando o Facebook e o Instagram enquanto isso. Vocês têm alguma dúvida? Minha amiga, paz, que bom te ver, viu?